Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Eu sou o professor Juraci Soares e o tema de nossa aula hoje são os crimes funcionais. Mas antes de começarmos, permitam-me fazer uma pequena ressalva sobre o termo que vamos usar aqui, que é o de funcionário público. Na verdade, durante todo o nosso curso. É certo que, após a promulgação da Constituição de 88, a denominação passou a ser a de servidor público ou agente público, conforme o caso. Contudo, essas denominações são mais comuns no âmbito do direito administrativo. Como o nosso curso é o de direito penal, vamos usar a designação adotada pelo Código Penal, que é a de funcionário público, ok? Bom, essa ressalva é importante para evitarmos dúvidas ou falhas de aprendizagem em nosso programa de capacitação, certo? Agora vamos ao estudo dos crimes funcionais. Os crimes funcionais são aqueles cometidos por funcionários públicos, sendo classificados pela doutrina como crimes próprios, uma vez que demandam uma qualidade especial do seu sujeito ativo. Atenção a um detalhe importante. O Código Penal traz no artigo 327 um conceito próprio de funcionário público para fins penais, caracterizado por sua amplitude. Assim, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente e sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. É equiparado ao funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Os crimes funcionais se dividem em crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios ou mistos. Os crimes funcionais próprios são aqueles que só existem quando o sujeito ativo é funcionário público. Por exemplo, a prevaricação própria, prevista no artigo 319 do Código Penal. Nos crimes funcionais impróprios ou mistos, existem condutas que são tipificadas como crimes funcionais e não funcionais. Nesses casos, se o agente for funcionário público, surge o crime funcional impróprio, mas se a mesma conduta for cometida por um particular, ainda haverá delito, mas enquadrado em outro tipo penal. É o caso, por exemplo, do furto. Quando o funcionário público subtrai para si, da repartição em que trabalha, determinado objeto, comete o peculato. Mas se um trabalhador subtrai para si, de seu local de trabalho, algum bem, comete aí o furto. E quanto à responsabilidade penal? Bem, a responsabilidade penal surge do cometimento de crimes funcionais comuns, nos quais podem incidir qualquer servidor público. Mas também pode ser resultado de crime de responsabilidade dos agentes políticos, ou seja, dos chefes do Executivo Federal, Estadual, Distrital e Municipal, por exemplo. Então, vamos caminhar agora para a conclusão dessa aula, tratando ainda da questão da terceirização. Vamos lançar então a seguinte pergunta. Pode o funcionário terceirizado ser responsabilizado pela prática de crimes funcionais? O entendimento dos tribunais tende a considerar como equiparado ao funcionário público quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada para a execução de atividade da administração pública, seja no desempenho de atividades típicas ou não típicas. Assim, sendo possível a terceirização, inclusive das atividades típicas da administração pública, também será viável o enquadramento desses agentes terceirizados no conceito de funcionários públicos para fins penais por equiparação. Em contraste com a ampla interpretação presente na jurisprudência, a doutrina considera tal hipótese extremamente restrita, que só poderia se concretizar em empresas públicas e em sociedades de economia mista, e desde que observadas as condições do artigo 4º do Decreto Federal 9.507 de 2018. Esse decreto dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional, e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Ficamos então por aqui em nossa aula de hoje. Espero que estejam todos acompanhando o programa de forma bastante proveitosa até aqui. Lembre-se, se surgirem dúvidas para os alunos que estão matriculados no modo completo, podem me contactar usando o botão tutoria disponível em sua área do aluno. Eu vou responder a todas as perguntas, vou dirimir todas as dúvidas. Então, até a próxima e bons estudos!